alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Nós estamos num dia muito precioso da salvação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração como o povo de Israel no deserto. E nós vamos continuar trabalhando aqui em Hebreus, no capítulo 2, Hebreus 2. Só quero que vocês prestem atenção. A Bíblia vai se cumprir literalmente. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação e paciência das Escrituras tenhamos esperanças. Então, o capítulo 2, nós já andamos aqui por ele. O capítulo 1, ele fala da supremacia do Filho, a linguagem de Deus através do Filho. Houve um tempo que Deus falou pelos profetas, mas nesse tempo, nesses últimos dias, Ele nos fala pelo Filho. Ele quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por Ele fez o universo, e Ele vai descrevendo aqui. Deixa eu só marcar aqui o tempo da pregação não é o mesmo tempo do que eu gastei aqui, senão eu vou perder tempo. Então, ele fala sobre a supremacia do Filho. E depois, no capítulo 2, ele fala sobre a supremacia da salvação do Filho. Ele compara a linguagem dos anjos e a linguagem do Filho. A linguagem dos anjos teve a concretização, é uma coisa séria. Agora, como escaparemos nós se rejeitarmos essa tão grande salvação que nos foi anunciada primeiro pelo Senhor e depois pelos que a ouviram? Aí ele vai descrevendo, e descreve agora o Filho menor do que os anjos. Uau! Lá no capítulo 1 ele é maior do que os anjos, porque lá é Cristo. No capítulo 2 ele fala que ele é menor do que os anjos, porque aqui é Jesus. Quando ele fala do Cristo, é o Criador, é o Filho eterno do Pai. Mas quando ele fala de Jesus, ele fala do Deus que se encarna no Filho do Homem, para realizar a salvação. Não podia haver uma salvação sem a encarnação. Não podia. E tinha que ser um homem, totalmente homem, mas sem pecado. Porque não pode pecado salvar pecado. Então ele tinha que ser absolutamente santo e ao mesmo tempo completamente envolvido com o pecado para poder libertar o homem do pecado. Então quando chega aqui no versículo 13, nós já andamos aqui, ele estava falando sobre, não vemos ainda todas as coisas a ele sujeitas, mas vemos aquele que, tendo sido feito um pouco menor do que os anjos, de glória e honra foi coroado. Nós precisamos olhar para Jesus, porque não existe salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado pelo qual importa que sejamos salvos. Isso foi a mensagem da igreja primitiva. Então nós precisamos olhar para Jesus, porque dele, por meio dele, para ele que são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Mas, irmãos, quando chega aqui no versículo 13, ele diz: e outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue,
Desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nosso Pai querido, que coisa maravilhosa, que salvação perfeita, que obra completa. E agora, pelo Teu Espírito, permite que não somente falemos a verdade da Tua palavra, mas que também as pessoas ouçam o que o Espírito Santo está falando. Em nome de Jesus. Amém. Alguém me fez uma pergunta: qual é a pessoa mais importante na sua vida? Qual foi a pessoa mais importante na sua vida? Eu disse, eu tenho duas vidas. Do ponto de vista biológico, eu tenho duas pessoas muito importantes. Meu pai e minha mãe. Meu pai que me gerou e minha mãe que me gestou. Eles são importantíssimos. Mas algumas pessoas podem não ter pai e mãe que estiveram com eles, mas foram criados por alguém. Então o seu adotador, o seu criador, alguém que ele criou, é muito importante. Mas a segunda pessoa mais importante dentro da minha vida espiritual foi o pastor Abuchaim. Sabe por quê? Porque ele me pregou a verdade. Porque ele me pregou o Evangelho. Eu não seria salvo se eu não tivesse ouvido a palavra e o Espírito Santo não tivesse me convencido. Então, eu tenho pelo pastor Abuchaim um reconhecimento muito grande. Porque aquele que lhe prega o Evangelho aqui na terra é mais importante do que seu pai e sua mãe. Porque com o Evangelho você se torna eterno. E com seu pai e sua mãe você vai para a sepultura. E fica lá e vai para o inferno, se não nascer de novo. Então, a pessoa mais importante que existe é aquele que prega o Evangelho para nós. Não é aquele que nos ilude com condicionamento operante de religião, os cachorros de Pavlov. Mas é aquele que nos confronta e nos apresenta um Evangelho que pode realmente, tem o poder de nos salvar inteiramente. Eu preciso olhar para Jesus com toda a seriedade. Nós já tratamos aqui sobre 3 vezes, essa é a terceira vez, com uma complementação. O que vemos em Jesus? O que nós estamos vendo em Jesus? Então, aqui eu queria fazer um retornozinho. No versículo 13, ele fala 2 coisas. Nós vemos a realidade da confiança de Jesus no Pai. Ele diz assim: eu, porém,
eu porei nele a minha confiança. Quem é que estava pondo a confiança em quem? Quem é esse eu porei nele a minha confiança? Jesus está confiando no seu Pai. Jesus foi um homem de fé. Ele viveu 100% pela fé. Isso nós já falamos em outra ocasião, mas eu estou repetindo. Ele foi uma pessoa que viveu pela fé. E eu quero só ressaltar Hebreus capítulo 12, o verso 2. Hebreus 12, 2. Quando ele diz aqui, olhando, firmemente, olhando. Esse gerúndio aqui, ou uma forma presente contínua, olhando. Mas não é olhando displicentemente, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Ele não disse Cristo, ele disse Jesus. Porque Cristo não viveu pela fé. Cristo tem a realidade, mas Jesus Cristo na sua encarnação, neste casulo humano, ele viveu na confiança de Deus. Nós vivemos pela fé em nosso Pai Celestial, ou vivemos pelas circunstâncias, pelas leis de probabilidade, pelas coisas que podem acontecer? Jesus viveu pela fé. Ele disse, eu porei nele. Esse nele é o Pai. A minha confiança. A segunda coisa que esse versículo vai dizer é: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Nós já vimos aqui que ninguém vem a Cristo se o Pai não o trouxer. E todos os que o Pai deu a Jesus Cristo vai ressuscitá-los no último dia. Eu sou um presente do Pai ao Filho. Não fui eu que aceitei Jesus Cristo. Foi o Pai que me deu a Jesus Cristo. E Jesus Cristo me aceitou como presente do Pai, para eu viver para a glória dele. Isto aí reduz esse evangelismo barato que tem trazido muita gente para a igreja, mas pouca gente para Cristo. A igreja enche de gente, mas gente, como dizia o Dr. Stalin Jones, igreja cheia de gente vazia. Não tem a vida de Cristo. Então, nesse versículo, nós temos duas coisas muito impressionantes. Eu porei neles a minha confiança. Jesus viveu por fé, confiando 100% no Pai, e também ele está aqui com os filhos que Deus deu a ele. Presentes de Deus. Agora o versículo 14. O versículo 14, ele é muito interessante, porque ele entra com uma outra realidade. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, isto é, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo. O diabo, ele é o autor do pecado. E o pecado, ele é o gerador da morte. Nós temos lá no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12,
que diz: por um só homem. Vamos ver se a gente acha, Romanos 5,12. Pode procurar na sua Bíblia, eu não estou procurando aqui, está vindo, o meu cérebro está melhorando para lembrar das coisas. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, quem é o autor desse troço todo aí? João capítulo 8, verso 44. João 8, 44. O que é que ele diz? Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Uau! Ele é o quê? Ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E o verso 45, como é que diz? Quando eu digo a verdade, vocês não creem. Ele foi, vou voltar no verso 44 de novo aqui. Ele é o quê? Vós sois do diabo, que é vosso pai, querer satisfazer o desejo. Ele foi? Quem foi? Como é que ele matou? Como foi que ele matou a gente? Pelo pecado. Por um homem entrou o pecado, pecado entrou a morte. Então o pecado nos matou. Então aqui nós vemos claramente que a raça humana é uma raça morta espiritualmente. Ele está morto. Agora, lá na cruz houve um golpe. Não, essa palavra destruir aqui não significa aniquilar. Significa deixar sem efeito o poder da morte. Suspendeu o poder da morte. Porque pela ressurreição ele deu um golpe fatal. Vamos dar uma voltinha lá por 1 Coríntios, capítulo 15. Talvez a gente comece ali com o versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos transformados seremos. Eu acho que eu errei o texto. Tem que ir mais para trás. Vamos ver com 46, 47, 48, 40, mas é 50 ali. Assim está escrito. Isto afirma, irmãos, que carne e sangue. Oxe. 54? É 54. Então, 54. Eu disse que estava melhorando a memória, errou agora tudo. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: ali na cruz, o Senhor Jesus deu uma paulada na cabeça do diabo. Ele não destruiu no sentido de extingui-lo, porque ele só vai ser extinto depois dos 1000 anos, quando ele for solto. Nos 1000 anos ele vai ser preso, depois lá no final ele vai ser solto, e quando ele for solto ele vai pegar a turma que ainda diz que crê em Jesus, mas não crê. Ainda vai dar um trabalho,
E depois ele vai pegar os dois, botar no inferno e pegar o inferno e jogar no lago de fogo e aí acabar. Aí ele está extinto. Mas só que, irmãos, ele é um leão desdentado. Ele já não tem mais o poder da morte. E é isto que o escritor vai falar aqui muito claramente. Olha, ele para por sua morte destruísse ou anulasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A primeira bênção que eu encontro nesse versículo é o destronamento do diabo do trono da morte. Como isso aconteceu? Houve em certo sentido, um sentido especial, que Deus deu seus filhos a Cristo para salvar, santificar e emancipar. Para salvar, santificar e emancipar. Ele deixou de lado a exibição da sua glória absoluta e vestiu um vaso de barro. Mas ali dentro daquele vaso de barro estava contido aquele que podia destronar o que tinha o poder da morte. Quando você olha para Belém, você vê uma criança envolta em cueiros, e Herodes até depois tenta extingui-lo, como estão fazendo os prepotentes deste mundo com as crianças, sejam estas no ventre das suas mães, ou as que estão sendo raptadas. É o mesmo estilo contra aquilo que é indefeso, porque se há uma coisa que o diabo é covarde. Ele é astuto, mas ele não vai para o Todo-Poderoso com essa força toda. E ele procura exatamente os fragilizados. Lamento que hoje nós não podemos ir para a rua por causa da chuva, mas dia 15 a gente vai para a defesa das crianças. Eu fiquei impressionado que eu estava procurando na Bíblia o nome dos faraós no livro de Êxodo e não encontrei um nome de um faraó, a não ser a memória numa cidade, a cidade de Ramsés. Mas não tem o nome de um faraó, mas tem o nome de duas parteiras. E eu achei aquilo supra-sumo. Cifrá e Puá. E eu fui cifrar o que significa isso. A defesa da vida está na Bíblia, mas os prepotentes da morte são anônimos para Deus. Então você que é anônimo aí, que não quer se colocar a cara para defender aqueles que precisam, você vai ser anônimos lá na casa do Pai. É bom pensar nisso. Eu fiquei muito contente de conversar com Dona Cifrá e Dona Puá, porque elas estão defendendo. Não mataram Moisés e não mataram os filhos dos israelitas que estavam lá. Então Jesus em Belém era um homem, uma criança de cueiros, parecia nada. Jesus no Calvário era um réu que estava sendo morto, com deboche, com cusparada, com tudo. Mas o Jesus do domingo da ressurreição arrebentou, como diria um adolescente, a boca do balão e trouxe aqui uma realidade. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão?
o aguilhão da morte é o pecado, a força da lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esta redenção, esta bênção maravilhosa da redenção, é a segunda grande bênção. Primeiro, é Ele se encarnar e morrer uma morte compartilhada para nos livrar da escravidão do pecado. A segunda questão é o verso 15. A segunda bênção atribuída à humilhação de Cristo é a emancipação do medo. Olha que versículo mais lindo. E livrar-se a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pensa em Pedro, pensa em Tiago. João foi o mais corajoso deles. Foi o único que perdurou até o final ao pé da cruz. Os outros todos, desde o momento em que Jesus foi preso, escafederam-se, sumiram, foram embora, se esconderam, com medo dos judeus. E quando Jesus aparece para eles, naquele domingo, estavam todos de porta trancada. E Jesus aparece no meio dele e diz: Pai seja convosco, Shalom. E aí o que acontece? Moço, aquela turma covarde, medrosa, todos eles, com exceção de João, morreram, todos eles morreram martirizados, sem medo da morte. Pedro ainda pediu, segundo aquilo que é dito na tradição, pediu que o crucificassem de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Essa é uma das evidências mais sérias de que a ressurreição não é uma invenção, porque um covarde não é transformado num Marte por uma mentira. E aqui livrar-se a todos que têm o pavor da morte. A morte é bem-vinda, meus irmãos. Ela vai só abrir o portal para a gente entrar na casa do Pai. Acabou, porque tem medo da morte. Só tem medo da morte quem não tem certeza da salvação. Quem ainda está com dúvida. Então eu fico muito grato ao Senhor, porque Ele livrou a todos que têm o pavor da morte. Eu falei da outra vez que essa tanatosfobia, ela faz parte destas angústias existenciais. Agora, o versículo seguinte, o versículo 16, fala a terceira grande bênção da expiação do pecado, que é exatamente isso. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Você prestou atenção? Anjos pecaram, mas não tem salvação. Por que será que não há salvação para os anjos? Porque o pecado dos anjos foi autoproduzido. E o pecado do homem foi induzido. Ele não veio de dentro, veio de fora. Veio a tentação e ele, na sua cobiça, porque a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. E ele não veio salvar anjos. Anjos, na Bíblia, em lugar nenhum tem salvação para anjo. Mas tem salvação para a descendência de Abraão. E a descendência de Abraão são dois. Os descendentes de Abraão. Vamos ler
em Hebreus capítulo 11, versículo 12, Hebreus 11, 12, por isso também de um só, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Agora, eu quero que você me diga, quem é que tem mais? Areia ou estrela? O que é que tem mais neste mundo? Areia ou estrela? Hã? Areia? Estrela. Agora, a estrela é da terra ou é do céu? Então, tem dois tipos de descendentes de Abraão. Os da terra, que são os judeus. E os do alto, que são os filhos de Jesus, que veio do céu. São inumeráveis. Ele não perde nenhum que o Pai deu para ele. Nenhum. E eles são de cima. Esses filhos de Abraão da terra, ele teve também Quetura, 6 filhos, e teve Agar. Mas Agar não entra nesse caso, porque ele diz que já amortecido. Ele foi quando ele estava naquilo que seria de uma impotência absoluta. Houve uma ressurreição, amortecido, e depois ele teve os 6 filhos de Quetura, mas ele não veio salvar anjos, ele veio salvar os filhos de Abraão. Seja gentios filhos de Abraão por meio de Jesus Cristo, porque nós é que somos filhos de Abraão. Nós que cremos em Jesus Cristo. Foi isso que Paulo argumentou. Nós é que somos o Israel de Deus. Então, ele fez uma obra perfeita. Perfeita. Jesus é constituído sumo sacerdote e se torna o Cordeiro de Deus e a propiciação e o propiciatório para a nossa propiciação. Ele é 3 coisas ao mesmo tempo. Ele é o sumo sacerdote, ele é o Cordeiro de Deus e ele é o propiciatório onde o sangue é derramado. Ele realizou uma salvação sem remendos. Não tem jeito, não tem como fazer qualquer a mistura aqui. A salvação dele é perfeita. Por isso que o autor escreve dizendo assim: como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Olhando firmemente para Jesus. Agora o versículo 17. Jesus é constituído assim, sumo sacerdote, e ele pode, por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem, que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. A propiciação de Jesus não é como aquela do Velho Testamento. Nós vamos estudar isso a partir do capítulo 3, em que o sumo sacerdote matava um carneiro, matava uma ovelha, levava lá todo ano repetindo, tinha que fazer por si, pelo povo. Não, Jesus de uma vez para sempre, num único sacrifício, num único momento, realizou uma salvação que não pode ser
repetida. É perfeita. É completa. E aqui, ele foi participante na carne para que destruísse o pecado, a morte, para tirar de nós o medo. Aliás, eu não falei sobre o medo, a fobia crônica da humanidade, até só de parêntese. Você tem medo de quê? Tem medo da sombra, do escuro. Mas você andando na luz, você não tem medo de nada. A Vitória, minha neta, disse: vovô, você sabe que eu já não preciso dormir mais com luz? Eu disse: por quê? Porque eu não preciso mais, porque Jesus é minha luz. Ô, Vitória, muito bem, Vitória, Jesus é sua luz. Vamos ver a compreensão disso, eu não sei ainda, mas a coisa é que ela não tem medo. Eu gosto de dormir no escurinho, vovô. Tá bom, minha filha. Agora, o versículo 18 fala da quarta bênção que eu encontrei aqui. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A quarta bênção é socorrer os tentados. Porque ele mesmo sofreu e foi tentado. Ele é capaz de socorrer aqueles que estão passando pela tentação. De vez em quando eu estou passando por uma tentação, eu volto para ele, olhando para ele, e disse assim: o senhor passou por isto. O senhor esteve nesse beco. Eu preciso da tua presença agora. Eu estou passando por tentação. E a tua palavra diz que ele mesmo sendo tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, ele pode socorrer os que são tentados. Eu preciso de ti agora. E nunca houve uma vez que ele falhou. Aqui novamente devemos acrescentar uma palavra de qualificação. O Senhor Jesus foi tentado de fora, nunca de dentro. Ele não teve tentação de dentro dele, porque ele era puro, ele era santo, mas ele era tentado de fora. Aliás, vamos botar um parêntese. Adão, antes de ser tentado, ele não foi tentado de dentro, ele foi tentado por fora. Mas Adão tinha teólogos, me desculpa, Adão tinha uma posição privilegiada a Jesus. Sabe por quê que era privilegiada? Porque a natureza que Adão tinha não era ainda caída. A natureza que Adão tinha do seu corpo físico era uma natureza sem os efeitos da queda, sem os efeitos da entropia. Mas Jesus, quando foi tentado, e foi tentado sempre de fora, ele já estava numa matéria caída. O óvulo da Maria era um óvulo caído. Ainda que ele não tivesse pecado, porque ele não era do esperma de Adão, olha, seus teólogos me desculpem, Adão foi mais privilegiado que Jesus. Só que Jesus confiou no Pai e dependeu do Pai. E nós também podemos confiar nele para termos vitória contra a tentação, porque ele pode nos suprir. E as tentações são de 3 tipos: físicas, psíquicas e espirituais. Essas não mudam, mas ele passou por todas, e ele pode socorrer os que são tentados. E aqui nós temos Satanás, apareceu a ele e procurou apelar para ele por meio de estímulos externos, mas ele sempre respondeu: está escrito, está escrito, está escrito, e arreda-te, porque ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a Ele prestarás culto. O nosso Salvador nunca poderia ser tentado a pecar por desejos e paixões internas, pois não havia pecado nele, e nada poderia fazê-lo pecar, porque ele dependia totalmente do Pai. Ele sofreu as tentações, mas ele foi vitorioso. E agora para nós, ele é poderoso para nos socorrer quando somos tentados. Vamos olhar para o texto de novo, o verso 18. O verso 18 é muito precioso, e já vou terminando aqui. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Agora, que poder é esse aqui? Ele disse, quando ele estava saindo daqui da terra, ele disse assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então, quanto poder ele tem para socorrer os que são tentados? Todo o poder. Paizinho, eu estou sendo tentado. E aqui eu falo para os homens, eu estou sendo tentado sexualmente, eu estou sendo tentado com a mulher, eu estou sendo tentado. O senhor já foi tentado? Pois é. Era externo? Era externo. Pois é, pode ter sido. Mas o senhor pode socorrer na minha tentação? Posso, sim, senhor. Eu posso socorrer na sua tentação. Você é um filho que o meu pai me deu, e eu posso cuidar de ti. Ô, gente, isso, se não for bom isso, eu não sei o que é bom, não. Podemos concluir nesse texto o seguinte: a primeira realidade que vemos em Jesus é a sua confiança no Pai. Jesus era um homem de fé. A segunda realidade que vemos em Jesus são os filhos que Deus Pai deu a Jesus Cristo para serem dele. A terceira realidade que vemos em Jesus são os efeitos de sua paixão. Ele teve um sacrifício perfeito. Aqui vemos 4 bênçãos provenientes de sua encarnação. A primeira, a bênção da destruição do diabo. A segunda bênção, atribuída à humilhação de Cristo, é a emancipação do medo. A terceira bênção, a grande bênção, é a expiação do pecado. Já não tem mais conta para pagar. Estou livre! Não tem mais. E a quarta bênção, que ele pode socorrer os que são tentados. Senhor, que salvação! Por isso que o autor aos Hebreus vai dizendo assim: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Não confie em você, meu irmão. Não confie na sua santidade. Não confie no seu arrependimento. Confie em Jesus, que vai dar verdadeiro arrependimento e real santidade proveniente dele mesmo. Eu gosto muito do Dr. Tozer quando ele disse: eu preciso me arrepender do meu arrependimento. Porque muitas vezes eu me orgulho. Cuidado com o orgulho espiritual, que é mais perigoso do que nós podemos imaginar. Senhor, como tu és maravilhoso. Que salvação tão grande.